Para dizer a vocês, talvez no meio seja um pouco de confronto, seja um pouco forte aquilo que eu tenho a anunciar a vocês, mas também tem uma glória por trás dessa revelação de Deus. Eu gosto muito de ouvir um pregador, o nome dele é Leonard Ravenhill, e ele tem uma frase que eu amo essa frase. Ele diz assim, que se um pregador não prega com paixão, ele não deveria nem pregar. Então essa mensagem, isso que eu vou compartilhar com você, eu vou compartilhar por paixão a palavra, por paixão a sua vida, e quero, na minha humildade, pedir que Deus possa me usar como se fosse a última vez que eu estivesse aqui atrás, como se amanhã eu fosse partir para a glória e tivesse que deixar uma mensagem a você, seria essa mensagem. E, queridos, algo que nós temos necessitado desesperadamente é de um avivamento, de um mover de Deus que venha na nossa vida para nos contagiar, para nos colocar para cima, para nos animar, para fazer com que a nossa esperança seja avivada, para fazer com que nós voltamos a ansiar por ministrar a palavra, por ter um ministério. Tem muitos que não têm entendido essa questão de avivamento e pensam que qualquer mover que acontece dentro de um culto é avivamento. Quero dizer a vocês que nós temos experimentado aqui nessa igreja, nesse ministério, tempos gloriosos de Deus, mas tem sido apenas moveres do Espírito Santo, e glória a Deus por esse mover do Espírito Santo, porque é esse mover que tem sustentado a nossa vida, tem sustentado esse ministério. Mas o verdadeiro avivamento ainda não veio, queridos, porque ainda está por vir um avivamento maior do que todos os tempos que aqui aconteceram ali atrás. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Deixa eu fechar aqui. Abacuque capítulo 3, versículos... Abacuque? Capítulo 3, versículo 1 ao 2. Versículos 1 ao 2. Abacuque 3, está para frente de Naum, para frente de Daniel. Amém? É um livro pequeno, tem apenas três capítulos. Pois bem, deixa eu ir lendo para a gente ir caminhando. Capítulo 3, versículos 1 a 2, olha só o que diz a palavra do Senhor, que tremendo. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te de misericórdia. Glória a Deus, queridos. Pois bem, aqui está o clamor do profeta Abacuque. Ele estava diante de Deus, clamando para que Deus trouxesse algo diferente, algo novo, um renovo sobre o povo. Ou seja, um avivamento naqueles dias. E a gente precisa entender, queridos, claramente o que é um avivamento. Bem, no dicionário Aurélio, avivamento é definido como o ato ou efeito de avivar, tornar mais nítido, cobrar ânimo, ficar intenso. Mas há uma ilustração interessante a respeito de avivamento. Diz que é semelhante à maré cheia do mar. Quando a maré cheia do mar ela vem e ela cobre a areia da praia, ela encharca aquela areia. Então isso também é semelhante, queridos, quando a glória, quando o mover do Espírito Santo vem na igreja e a igreja está encharcada, a igreja está com um novo amor, um novo desejo por Deus, e é nesse momento que a igreja avança, que a igreja ela opera ali no meio da sociedade, fazendo algo glorioso. Avivamento é quando nós temos a percepção que realmente Deus está no nosso meio, então nós queremos e ansiamos pela santidade dele, ansiamos pela glória. Avivamento é o que nós estamos necessitando, queridos.
Porque se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai encontrar áreas que eram para já estar resolvidas, ainda não estão. Era para a gente estar mais animado de fazer a obra, era para a gente estar com mais desejo de adorar a Deus, não é? Mas o que é avivamento dentro do contexto que vivemos, ou seja, a igreja de Jesus? 3 verdades, queridos, aqui a respeito disso. Primeiramente, o avivamento nos fala de retornar. Olha só, no Salmo 85, verso 6, nós lemos: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Queridos, esse texto nos indica a ideia da necessidade de uma recuperação. Ou seja, nós precisamos retornar àquele primeiro amor, aquele momento onde nós verdadeiramente conseguimos romper em Deus, aquele momento onde tudo que passava pela nossa cabeça era Deus, estar com Deus, estar na palavra, era orar, era estar em comunhão, era estar em unidade com os irmãos. Nós precisamos retornar a esse tempo, a esse momento. Avivamento nos fala de sairmos de um estado de apatia e inércia para uma vida de alegria e cheia de significado, querido. Quantos de nós estamos na mornidão? Quantos de nós estamos apenas nos contentando em ficar sentados junto da igreja? Quantos de nós estamos rastejando na fé? E não é por falta de ensino, porque o que nós temos ministrado aqui é o puro evangelho, mas a decisão de viver uma vida com significado em Deus é sua. Por isso, se nesse momento o seu coração não estiver aberto para isso, essa palavra não vai te adiantar. Então é necessário você retornar também até esse momento de abrir os seus ouvidos e reter. A palavra de Deus nos diz que se a gente apenas ouvir, nós não seremos bons praticantes. E Deus necessita que nós sejamos bons praticantes. Também traz uma ideia de um retorno a uma vida que só é experimentada na lembrança do passado, distante da realidade presente. Essa vida é possível, mas foi perdida por algum lugar da existência da fé. O que eu entendo com isso, queridos? Você lembra aquele momento onde você aceitou a Cristo pela primeira vez? Você recorda o fogo que estava no seu coração? Você se lembra daqueles momentos que você entrava na presença de Deus, você era arrebatado, porque a sua adoração era em humildade, você tinha desejo. Você lembra daquele lugar onde seu coração quase saía pela boca só de pensar que Deus poderia derramar a glória dele na sua vida? Você lembra daquele momento onde você aceitou a Cristo e de maneira alguma você escolhia o pecado, mas sempre escolhia Deus? Você se lembra? Nós precisamos retornar a esse tempo, esse primeiro amor, esse desejo controlado pela presença de Deus. Segundo lugar, avivamento nos fala de restaurar a nossa vida devocional, a nossa vida de oração. Quantos não têm tido vida de oração, queridos? Ontem eu ministrava aqui e falava que eu não creio mais no cristão que chega para mim e fala: eu passo 3 minutos na presença de Deus e o que importa é ter fé. Eu não creio nisso mais, queridos. Porque em apenas 3 minutos Deus não se revela a você. Porque em 3 minutos ainda sua mente está cheia, o seu coração está cheio, você ainda está pensando em outras coisas. Uma vida de oração, queridos, ela deve ser constante, deve ser um tempo bom na presença de Deus. Olha só o que diz no Salmo 126, verso 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quantos de nós não tem estado presos em cativeiros da nossa alma, em escravidão de pecado? Quantos de nós ainda não conseguimos romper nessa área de ser santo? Nós estamos, às vezes, nas pequenas coisas, nós estamos sendo escravos de Satanás. O avivamento restaura verdades, restaura aquilo que um dia cremos e vivemos, mas que por alguma razão abandonamos ao total desapreço. Portanto, o avivamento é uma recuperação daquilo que está esquecido e obscurecido. O avivamento repara o altar da nossa vida, restaura o nosso fervor, o nosso ânimo, a nossa paixão pelo Senhor do reino e pelas coisas do reino. Isso que acontece, queridos, no avivamento. Já eu vou entrar em alguns pontos históricos de avivamentos que aconteceram, você vai ficar impactado.
Em terceiro lugar, o avivamento nos fala de restituir. O que você tem perdido em Deus? Vitórias, bênçãos, que o diabo tem roubado de você. Então, quando o avivamento vem, essas coisas que nós perdemos, elas são restituídas. Olha só o que diz no Salmo de número 51, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Restaura também a nossa obediência, queridos, nosso temor, restaura também a nossa submissão a Deus. Mas de fato, o que é um avivamento? É uma mudança na concepção de vida e no modo de pensar. Sempre vem após o arrependimento pelo pecado individual de um povo. Então, avivamento é uma mudança de mente no povo de Deus. É quando Deus tira todas as correntes, todos os grilhões da nossa mente. Então nós começamos a ter uma revelação da palavra, uma revelação do coração de Deus. E o avivamento, ele sempre vem depois de um arrependimento verdadeiro. E arrependimento, queridos, não é remorso, não é culpa pelo pecado, mas uma decisão. Não peco mais, não fico mais nesse estado de calamidade. Avivamento é isso. Avivamento é um renovo do Espírito Santo na nossa mente. É quando o Espírito Santo começa a trazer verdades que estão ocultas na palavra, mas a gente não busca, e isso renova a nossa mente. Então a gente tem uma nova mentalidade do nosso relacionamento com o nosso irmão, do nosso relacionamento com os nossos pastores, com Deus. Nós temos uma nova mentalidade de qual é o nosso papel na família, dentro da igreja. Nós mudamos a nossa mente. Você não está aqui, querido, dentro dessa igreja apenas para fazer número. Você está aqui para fazer a diferença. Olha só quantas pessoas tem aqui dentro. Normalmente tem mais, mas talvez Deus escolheu você para estar aqui hoje para ouvir essa palavra, para ver se algo muda dentro do seu coração. Tem gente aqui com um ministério tremendo em Deus, mas não está desenvolvendo esse ministério porque tem dado importância àquilo que as pessoas estão falando. Tem gente aqui que tem um potencial tremendo em Deus, mas ainda não descobriu porque não rompeu em algumas áreas. Então rompa. Hoje é o tempo oportuno de Deus para confirmar aquilo que Ele tem. Quantas pessoas aqui não conhecem o propósito ainda? Estão vivendo uma vida hipócrita, medíocre, desgraçada, sem a glória. É isso que está acontecendo, queridos. Talvez nós estejamos no tempo que está hoje aqui, no Brasil e na igreja brasileira, nós estamos vivendo um período de calamidade, e tem profetas de Deus que estão se agoniando na presença de Deus, rogando: Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, porque estão mortos, estão padecendo. O avivamento tem 4 segredos. Eu tenho muito mais, mas eu destaco esses 4. Primeiro segredo de um avivamento, queridos. Ali fala sobre a oração do profeta Abacuque. Então, o primeiro segredo de um avivamento é a oração. A oração é a chave de tudo, queridos. A oração é a única maneira de nós levarmos o nosso desejo a Deus através do Espírito Santo e pelo nome de Jesus. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. Segundo a Crônica 7,14, o que diz? Se o meu povo orar. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Nós temos ali nos tópicos de oração, dentro desses tópicos tem um tópico que chama-se Avivamento no Ministério. Quantos têm comparecido aqui na terça-feira para orar por isso e por outros tópicos? A galerinha jovem aí, que não gosta de orar, cadê vocês na terça-feira? E a gente recebe relatórios que alguns de vocês estão preferindo ficar em frente à internet do que vir orar por algo diferente de Deus. A gente ali arrumou a lista ali para as pessoas estarem aqui orando, para sempre estar orando, e as pessoas não vêm até nos seus dias, que são os dias para elas orar, não vêm, manda outras pessoas no lugar. É Deus que quer que você esteja aqui, querido. Salvo a questão de quem tem um compromisso na terça, não pode, mas quem não tem nada para fazer, vem orar. Se você não orar, Deus não vai fazer nada, querido. É a oração. A Bíblia fala claramente: se o meu povo orar. E oração, queridos, não pode ser uma rotina diante de Deus, mas deve ser uma questão de sobrevivência. Entende? Muitos não oram e estão raquíticos,
estão sem fome de Deus, estão sem sede, muitos não oram, daí não têm fome pela palavra, muitos não oram, daí não tem aquele fogo. Algo precisa acontecer e nós precisamos orar. Precisamos ser homens, mulheres e jovens de oração, que quando ora, Deus para ouvir. Interessante que talvez você não ore aqui pelos propósitos da igreja, talvez nem na sua casa você ore. Se você não pode vir, ore na sua casa. Olha só, os grandes avivamentos descritos na Bíblia e documentados através da história cristã, começaram sempre pela oração. Sempre tiveram homens e mulheres que de joelho pagando preço, dizendo: Deus, aviva o teu povo, aviva a tua obra. Olha só que interessante essa questão. Em Gênesis 4:26 está registrado o primeiro avivamento da Bíblia, queridos. Olha só, foi quando um homem, um descendente de Adão, chamado Enos, a Bíblia diz que esse homem começou a invocar ao Senhor, ele começou a orar ao Senhor, ele descobriu algo a respeito de Deus, falou: vou buscar esse Deus. E ele começou a orar. E nesse tempo, queridos, as pessoas estavam mortas. Eles tinham acabado de cair, eles tinham acabado de sair da presença de Deus. Mas um homem se colocou para invocar e buscar o Senhor. Gênesis 4:26. O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecostes. Após a intensa campanha de oração, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam trocando figurinha não, eles estavam orando, estavam chamando por algo de Deus, e chegou o tempo de Deus: não, vou derramar o meu Espírito, e aquilo aconteceu sobrenaturalmente, queridos. 120 pessoas unidas em oração, Deus derrama o Espírito, e um homem medroso, que traiu, que negou a Jesus, prega um sermão de no máximo 5 minutos, e 3.000 almas se convertem. Avivamento, oração. Olha só, meu Deus, ainda não é tempo. Olha só, como eu disse, todos os grandes avivamentos da história e derramamentos do Espírito Santo foram precedidos por oração. Na época desse grande pregador, o nome dele é D.L. Moody, olha só o que diz na biografia dele. Ele lia a Bíblia e orava horas de joelho. E não pregava um sermão sem antes estar 1 hora na presença de Deus. Na biografia desse homem está escrito: eu oro 1 hora para pregar um sermão de 5 minutos. Foi um grande homem usado por Deus. O que esse homem fez, queridos? Se você estudar a história desse homem, você vai desejar ser igual a ele. Olha só, Jonathan Edwards, no grande avivamento que trouxe, antes de pregar o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, durante 3 dias e 3 noites, não comeu, nem dormiu, rogando a Deus: dá-me a Nova Inglaterra. Meu Deus do céu, 3 dias e 3 noites, esse homem sem comer, orando a Deus. Os homens do passado e mulheres do passado, eles tinham mais amor às pessoas e pela obra de Deus do que nós hoje temos. Porque para um homem chegar a esse estado, 3 dias, 3 noites sem comer, orando, rogando a Deus para que derramasse o Espírito. E quando, queridos, esse homem terminou esse tempo, esse propósito, chegou na igreja e começou a pregar, Deus veio de uma maneira naquele local, queridos. Inundou aquele local, queridos, e as pessoas ali foram tomadas pela glória, porque um homem resolveu pagar um preço de oração. John Knox, o reformador escocês, quando os exércitos ingleses iam combater os escoceses, olha o que a rainha da Inglaterra falava a respeito desse homem: eu não temo os exércitos da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Meu Deus do céu, que nível esse homem tinha de vida com Deus, para uma rainha poderosa na terra dizer isso a respeito dele, querido, que temia as orações desse homem. Sabe o que acontece? E o que tem que acontecer? O diabo tem que temer as suas orações. As suas orações têm que ser com propósito definido, queridos. Entende? Olha só, esse homem foi tão tremendo em Deus que em 1850 ele voltou para a Escócia
e a religião oficial era o catolicismo. Um ano depois da vinda dele para a Escócia, o parlamento decretou que a religião oficial do país era o protestantismo, por causa das orações desse homem. Qual que é a religião que mais se destaca, queridos, nesse país, que tem mais poder aqui? Não é a nossa religião, é o catolicismo. E uma pesquisa, esses tempos que saiu, diz que a religião que mais cresce no Brasil é o espiritismo, queridos. Nós estamos nos omitindo e nós temos a verdadeira revelação da verdade. O espiritismo cura mais pessoas do que nós. E não é por causa que Deus não quer operar, é por causa que Deus não encontra pessoas com disposição para serem usadas. Por causa disso. Olha só, a biografia de Hans Taylor diz: o sol aqui na China não nasce sem que Hans Taylor esteja de joelhos. George Miller, um grande missionário, a respeito dele diz: George Miller, quando ora, o céu fica em silêncio. Então, queridos, a oração é a chave do avivamento. Desenvolva esse desejo por orar e ore mais pelo reino do que pela sua própria vida, porque quando você busca o reino, nós precisamos se preocupar com aquilo que nós queremos. Deus vai acrescentar. Segundo segredo do avivamento, queridos, é a palavra. Olha só: ouvi, Senhor, a tua palavra, diz o profeta Abacuque. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for originado pela palavra de Deus. Atos 19, versículo 20, diz que Paulo em Éfeso, de maneira poderosa, anunciava a palavra do Senhor e se espalhava cada vez mais. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só aconteceu quando um sacerdote chamado Ilquias achou o livro da lei na casa do Senhor. O avivamento nos dias de Esdras e Neemias se deu através da leitura expositiva da palavra. Quando esses homens leram, exporam a lei, houve um temor naquele povo e aquele povo entendeu a palavra. Olha só que interessante. Um homem também tremendo em Deus, Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos, converteu os operários de uma fábrica de tecidos no século XIX através da pregação da palavra. Esse homem foi convidado para ir visitar essa fábrica, queridos. Quando ele chegou nesse lugar, os funcionários começaram a chorar. Eles começaram a se quebrantar de tal maneira que tiveram que parar produção, e esse homem então anuncia o evangelho, e nenhum operário, inclusive o dono dessa fábrica, se converteu ao evangelho nesse dia, queridos. Olha que maravilhoso. Olha só, Carlos Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz a respeito dele que ele pregava a palavra de tal maneira que as pessoas eram tomadas de amor e desejo por Deus. E ele começou a pregar o evangelho com 16 anos. E também a respeito de Moody, aqui eu já falei, né? Ele não pregava um sermão sem antes orar. Então, queridos, por que é necessário haver a pregação da palavra no culto? Porque é a única maneira de te convencer acerca da palavra. É a única maneira de talvez revelar os propósitos. E diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu espero que isso esteja gerando fé no seu coração, esteja gerando desejo. Entende? E esses homens, eles não pregavam com eloquência. Muitos tinham dificuldades na fala, mas Deus usava. Deus usava. Terceiro segredo, queridos, de um avivamento: temor a Deus. Temor. O temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra do Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. O temor do Senhor que veio sobre os ninivitas, levando eles ao arrependimento no pó e na cinza, se deu após eles terem ouvido a pregação dos profetas, do profeta Jonas. Deixa eu falar aqui para você algo tremendo.
Quando você tiver a oportunidade, estude o livro de Jonas, e você vai ver que Jonas anunciou uma mensagem de 6 palavras, e uma população de mais ou menos 200.000 pessoas se arrependeu e se reconciliaram com Deus. Por quê? Porque esse homem era especial? Não. Porque o povo deixou com que houvesse temor em seu coração por Deus. E o povo de Nínive foi salvo. E o profeta ficou bravo ainda. A respeito de temor, eu busquei algumas coisas na história. Olha só que interessante. Jonathan Edwards, em 8 de julho de 1741, pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Durante o sermão, o auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarravam nos bancos, pensando que iam cair no inferno. Abraçavam as colunas do templo, pensando que o juízo final tinha chegado. Olha só o temor, queridos, que veio quando você recebe essa palavra e quando você crê nessa palavra. Deus coloca temor em seu coração, a reverência, a respeito. Quantas palavras tremendas já foram anunciadas aqui e a gente não praticou, e a gente não viveu, e a gente nem sequer ouviu. Às vezes, nas nossas celas, onde a gente senta para discutir o que foi ministrado, nós nem sabemos o tema, nós não sabemos o tópico, nós não sabemos dizer o que nos contagiou a palavra, porque não há temor. Esse homem de Deus é um cara fantástico, Jerônimo Savonarola. Ele viveu de 1452 a 1498. E diz a respeito dele que ele foi o grande precursor da reforma protestante. Olha só o que diz na biografia desse homem. Preste atenção, abra seu coração. O povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente a Florença, a famosa Catedral de Duomo. Não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e saturado a eminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões ardentes desse homem. Deixavam os cânticos das ruas para cantar hinos de Deus. As crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de mais de 20 metros de altura e atearam-no em fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Olha que temor que veio na Itália na época desse homem. A ponto de as pessoas abandonarem os seus vícios, abandonarem aquilo que as afastava de Deus, a ponto de as pessoas arderem em desejo por Deus e pela palavra. Olha só que tremendo, queridos, quando há temor em nossa vida, quando nós não fazemos de uma palavra de culto uma simples palavra. Entende? Martinho Lutero, em outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 25 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não penitência. Foi nesse tempo que teve início um avivamento reformador. Por quê? Porque houve temor nesse povo. Queridos, quarto e último segredo de um avivamento: na ira, lembra-te da misericórdia. Misericórdia de Deus, queridos. Deus derrama a sua misericórdia quando Ele vê no coração de um povo um desejo pela presença dele. Deus derrama a misericórdia, queridos. Deus derrama a graça. E essas coisas tremendas que aconteceram no passado foi por causa que Deus teve misericórdia. E Deus é tremendo. Ele tem misericórdia de você. Ele derrama a graça sobre você. E como você retribui
A misericórdia de Deus é o quarto segredo do avivamento. Lamentações 3:22. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade ou misericórdia não tem fim. Todo o avivamento ocorrido através da história é obra da misericórdia divina. Em Crônicas 30, versículo 9, o próprio rei Ezequias reconheceu isso dizendo, Bíblia na linguagem de hoje, porque se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes, os seus filhos, como prisioneiros, terão pena deles e o deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. O próprio avivamento em Nínive, queridos, foi uma obra da misericórdia e compaixão divina. O avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossas vidas. Pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Como que nós estamos como igreja? Hein, amados? O fogo pela presença de Deus tem ardido em nossa vida? Hein, queridos? Quando nós entramos em adoração, nós conseguimos tocar no coração de Deus. Há um fogo de Deus na sua vida, queridos. Há uma brasa que nunca se apaga dentro de você, dentro do seu coração. Cadê pessoas aqui que receberam dons espirituais e não usam esses dons? Pessoas aqui que receberam o dom de línguas e não oram em línguas. Onde está a vida de Deus em vocês? Onde está o brilho? Onde está a glória? Onde está a cruz que vocês carregam, queridos? Avivamento fala de romper, de alcançar níveis em Deus, um nível de intimidade, um nível de unção, um nível de relacionamento com Deus. Onde está o desejo? Onde está o fogo que consome? Nós temos dentro da igreja pessoas, sim, avivadas, mas outras pessoas mortas. Nós precisamos romper, queridos. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Nós não estamos onde nós deveríamos estar. Quanto tempo nós já estamos aqui e nós não vemos coisas novas acontecerem? Queridos, se coisas novas têm acontecido nessa igreja, não é obra nossa, é misericórdia de Deus. Porque se Deus não fazer, coitado de nós. Então precisamos romper. Há um poder de Deus, queridos. Há uma unção de Deus. Apenas busque, apenas deseje ser avivado. Sabe, para você fazer a diferença numa época, numa cidade, numa geração, é necessário você ser diferente. É necessário você ser ao oposto do que é a sociedade e os falsos cristãos, queridos. É isso que Deus está querendo, pessoas que sejam diferentes, pessoas que sejam loucamente alucinadas por Deus. Às vezes é muito fácil a gente falar, Deus eu te amo, Deus eu te quero, o Senhor é minha vida, o Senhor é minha paixão, mas quando chega o tempo de nós mostrarmos isso a Deus, se é verdade, Deus se decepciona conosco, queridos. Nós não temos tido sede. Foi tremendo, queridos, aquele tempo que nós tivemos no domingo passado de Jaguaraíba. Que glória, que glória, que glória que foi lá, que glória que desceu lá. Imagine se todos os nossos cultos fossem assim. Podem ser, se nós desejarmos em unidade por esse avivamento. Aleluia. Pode, queridos, as nossas células podem crescer, podem se multiplicar. Oh, que glória, queridos, quando entrar um pecador por aquela porta, por ouvir a mensagem ali fora e falar, eu quero aceitar Jesus. Oh, que glória, queridos, quando chegar alguém aqui em cadeira de rodas, enfermos, e a cura vir instantaneamente. Nós oramos por cura e Deus opera dias depois, mas no avivamento, a cura é instantaneamente, queridos. Meu Deus do céu, precisamos clamar, precisamos ansiar, precisamos ter o fogo. Eu fico admirado, queridos, em estudar a história dos avivamentos e ver que pessoas tão simples fizeram grandes coisas em Deus. Pessoas que não tinham conhecimento literário, que não tinham uma boa condição financeira, que não queriam se aproveitar da mensagem, mas queriam ver as pessoas se converter. Na biografia de Jonathan Edwards diz que esse homem morreu com um par de roupas e 3 colheres. E o que nós vemos hoje? Avivalistas milionários que pregam uma mensaginha de 3 tópicos, de 15 minutos. Não é isso que nós estamos precisando, queridos. Nós estamos precisando mergulhar na palavra, entrar em Deus, pegar
pegar essa unção, sair para fora dessa igreja e anunciar essa mensagem que salva. Isso é avivamento. Olha só que maravilhoso. No tempo de Jonathan Edwards, depois que veio esse avivamento, queridos, os bares de prostituição, as casas de prostituição ali nas colônias americanas foram fechadas. Criminosos, queridos, assassinos, iam se entregar à justiça porque eles tinham recebido o temor. Deus está nesse lugar. A violência acabou naquele momento, mas aquele avivamento não teve continuidade porque não tiveram homens que manteram a chama acesa. Às vezes Deus começa um mover sobrenatural em nossas vidas aqui e nós não conseguimos dar continuidade a esse mover. Vai um culto, vai dois, a chama vai se apagando. A gente percebe, queridos, a gente que está aqui, a gente percebe quem está adorando e quem está dormindo. A gente percebe quem está fazendo algo e quem está aqui simplesmente por estar. Só que entenda algo, Deus não te chamou para estar no banco de uma igreja sentando no banco, queridos. Deus te chamou para trabalhar no reino, para amar o reino, para amar o coração de Deus. Quantos de vocês aqui têm feito essa oração? Senhor, compartilha comigo o que está no seu coração. Me ajude a sentir a angústia que está no seu coração. Peça, queridos, para Deus mostrar o coração dele para você. E você vai também arder. Você vai também se angustiar. Porque Deus tem entristecido com a nossa conduta, queridos. Há pecados que nós ainda não vencemos. Há áreas que a gente não rompemos. Áreas na nossa família que é uma vergonha. Filhos são desobedientes. Esposas são submissas. Maridos não amam mais sua esposa. A sociedade está se destruindo por causa que nós cristãos estamos nos omitindo, queridos. O coração de Deus tem doído por ver pessoas dentro da igreja tão indiferentes, tão insuficientes, tão desnutridas e com um livro que tem tudo que você precisa, mas você não lê. Pessoas buscando exemplos em cantorzinho gospel que só pensa em enriquecer, enquanto deveriam buscar exemplos em homens humildes que não tem glória, que não tem fama, mas que vivem uma vida regada pelo Espírito Santo. Esse tempo atrás eu ouvi uma história de um cantorzinho gospel que está fazendo muito sucesso. O cachê dele é 30 mil reais. Ele chegou na igreja e disse: o dinheiro já está pronto, a gente só conseguiu arrecadar 10 mil reais. Então eu não canto uma música aqui nessa igreja. Que tipo de homem é esse? Que serve a Deus? Que nega a palavra? Que nega o mover? E que tipo de cristãos estamos sendo, queridos? Porque nós vemos coisas desse tipo acontecer. Pastores adulterando, roubando a igreja. A igreja brasileira já não é o que era antes. E tem homens de Deus que estão clamando para que algo mude. E eu quero convidar você também para fazer parte desse grande exército, queridos. Hoje, a sociedade é um vale de ossos secos, como diz Ezequiel, mas Deus nos deu a unção de profetizar vida. Nos deu unção, use essa unção, use esse poder. Anseie por andar avivado, queridos. Anseie por andar avivado. Avivamento é a resposta que nós damos quando Deus derrama o seu poder num culto. Todo dia que você entra aqui, seja para orar ou para ouvir um estudo, Deus derrama o poder dele. E o que você faz? Você não usa esse poder. Para que unção de conhecimento? Para que dom de curar? Para que dom de profetizar se você não usa? Vai chegar o tempo, queridos, que Jesus vai voltar. Sabe? Ele vai chegar, ele vai querer encontrar esses frutos. É aquela questão. Jesus estava voltando para Jerusalém. Ele passou e viu uma figueira. Ele chegou até a figueira para ver se havia fruto. E não havia fruto. Veja só. A própria criação do Senhor negando-lhe fruto. Negando-lhe fruto. O que aconteceu? Jesus amaldiçoou. Deixou de abençoar aquela figueira. Vendo de longe, a figueira tinha boas folhas, tinha uma raiz forte, mas não tinha fruto. Muitas vezes é assim nós. Temos uma aparência de cristão, mas não produzimos frutos. Temos a glória de Deus mascarada. Entende? Queridos,
palavra precisa arder. Pergunte a Deus o que tem acontecido com você, Ele vai te falar, e Ele vai te mostrar o caminho para você andar avivado, queridos. Nós precisamos chorar junto com Deus. Deus tem chorado, queridos. Nessa igreja, puxa vida, tantas coisas que nós poderíamos ter feito, essa igreja já poderia ter crescido se nós entendêssemos, se nós fôssemos mais unidos em oração, em leitura da palavra, em santificação. Ninguém cobra isso de vocês, porque é algo individual. Você tem que fazer, nós não podemos ensinar isso, você tem que desenvolver, nós só precisamos mostrar o caminho. Queridos, aqui mesmo, nessa cidade, jovens, amarrados em vícios. Ontem a gente estava orando aqui, a célula acabou, eu e o Carlinhos, a gente continuou orando aqui até as 10. Entrou um homem bêbado aqui, queridos. Quase matou a gente do coração, a gente pensou que ele estava endemoniado. Chegou aqui, viu esse tempo, viu ali, veio, sabe, emprestar o celular. E ele estava muito bêbado. Poderia ter acontecido algo diferente, querido, se talvez naquele momento a gente acontece no momento, ele mora ali em frente. Falou que chegou em casa bêbado, ontem a esposa cobriu ele de pancada. Isso que está acontecendo hoje, queridos. Vamos ganhar ele para Jesus. Então é isso, meus amados. A conclusão disso tudo. Avivamento é quando as pessoas não fazem da oração a rotina, mas perseveram nela como uma questão de sobrevivência. Se você tem a oportunidade, queridos, de ser um atalaia de Deus, esteja aqui toda terça-feira, das 7 às 8. Faça esse favor a você mesmo e dê alegria a Deus. Venha pagar o preço junto com a gente. Toda terça-feira eu vou na rádio, queridos. Eu venho um pouco antes para orar, porque eu também tenho a minha parte nisso, eu também preciso orar. Então vamos orar. Vamos clamar a Deus no coração, unção. Vamos clamar para que Deus faça algo diferente. Avivamento é quando as pessoas têm prazer em perseverar na palavra. Nessa semana faça diferente. Você ouviu isso? Não seja omisso a quanto você ouviu, mas ande avivado. Conserte as coisas na sua vida. Se reconcilie com Deus. Nós temos que nos preparar para esse avivamento, queridos. Para esse tempo de glória. Nós temos que nos preparar. Avivamento é quando há temor em nossas atitudes diante de Deus. Veja bem o que você tem feito. As suas atitudes têm agradado a Deus. As suas atitudes têm glorificado a Deus. Você tem temor em cada passo que você dá. Avivamento é quando há em nós uma compreensão da misericórdia de Deus. Se nós estamos vivos, queridos, e respirando, é porque a misericórdia de Deus tem feito presente na nossa vida. Queria pedir, por gentileza, que me pegasse um copo de água. Amados, eu sei que há muitas coisas que nós precisamos fazer. E o avivamento, uma igreja, um homem não pode gerar. Um avivamento é exclusivo de Deus. Começa em Deus. É um tempo onde Deus escolhe, vou derramar o meu Espírito. Então Ele faz. O que nós podemos fazer é nos preparar para isso. Então comece a se preparar, queridos. Porque vai chegar o tempo. Obrigado, Juliana. Porque vai chegar o tempo onde Deus vai te usar tanto, queridos, que você vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai fazer por você. Creia nisso. Creia naquilo que Jesus já fez para você, para te colocar aqui. A sua esperança, queridos, tem que ser Deus. Me dê olhos para ver o que o Senhor vai fazer. Só ore isso. Só ore isso. E quando Deus te revelar, continue nesse alvo, continue nesse propósito, não se desvie. Porque Deus vai revelar algo a você. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. E vamos clamar junto por esse avivamento, queridos. Avivamento vem com oração. Avivamento vem
com a pregação da palavra, com o estudo da palavra. Avivamento vem com temor, avivamento vem com a misericórdia de Deus. Por isso que a nossa oração hoje seja: Senhor, aviva o teu povo. Você, meu amado, que ora em línguas, comece a orar